Bom, pessoal, vamos falar agora sobre ponto de equilíbrio. O que é esse famoso ponto de equilíbrio? Como que isso funciona e o que isso interfere no nosso preço, nas nossas metas, tá? Vamos trabalhar aqui no ponto de equilíbrio. E eu vou explicar o que funciona, o conceito, e vou disponibilizar aqui uma planilha para vocês verificarem qual que é o ponto de equilíbrio do preço de vocês, do negócio de vocês, mensal, diário, e vocês vão conseguir fazer tanto para um produto específico quanto geral, tá? Então vamos lá. O ponto de equilíbrio, ele é o valor que a empresa precisa vender para cobrir seus gastos, né, fixos e variáveis. Ou seja, você ficar no zero a zero, você não tem nem lucro e nem prejuízo, tá? E isso é o ponto de equilíbrio. Você precisa saber quanto que você precisa vender no mês para pagar as suas contas, tá? E tem também um ponto de equilíbrio econômico, que é onde você coloca, você tem que saber o quanto que você vai pagar as contas e o percentual de lucro, né? Aquilo que você deseja ter de lucro sobre aquele serviço, sobre aquele produto, tá? Então, para você realizar o cálculo, né, da meta de venda, que você precisa bater meta mensal, diária, anual, semestral, você precisa saber qual que é o seu ponto de equilíbrio. Você precisa saber o que você tem que fazer no mês para você pagar as suas contas. Então, como que a gente calcula o ponto de equilíbrio? São os custos fixos dividido pela margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Seu lucro bruto, não é o lucro líquido, não é o que sobra, é o lucro bruto, tá? Então, por exemplo, uma empresa tem um custo fixo de 18 mil reais e uma margem de contribuição de 50%. Fica mais ou menos assim o cálculo: 18 mil reais dividido por 50%, que é igual a 36 mil. Ou seja, você precisa vender 36 mil reais para que você pague as suas contas. Vou voltar. Custo fixo. Você tem um custo. Primeira coisa, você tem que saber os seus custos fixos, tá? Você tem um custo fixo de 18 mil. Você precisa vender 18 mil para pagar as suas contas? Não. Você precisa, considerando que você vai ter uma margem de contribuição de 50%, o que é margem de contribuição? Lucro bruto. Então, considerando que você tem um custo de 18 mil e uma margem de contribuição de 50%, ou você pode ter uma margem de contribuição de 40%, de 60%, aí depende do que você propôs, tá? Você precisa vender, então, 18 mil reais para pagar suas contas? Não. Você precisa vender 36 mil reais para você ficar no zero a zero, pagar as suas contas, mas não ter lucro, tá? Então, isso é o ponto de equilíbrio. Então, muita gente pensa o seguinte: tenho de custo fixo aluguel, contabilidade, salário de funcionário, alimentação, gasolina. Então, tenho de custo fixo 18 mil. Eu preciso de 18 mil reais para pagar, só de 18 mil reais para conseguir pagar as minhas contas, considerando uma margem de contribuição, um lucro bruto de 50%, eu preciso só de 18 mil? Não, você precisar de 36 mil para não ter o líquido na sua mão. Só para pagar as suas contas você precisa de 36 mil reais. Por isso que muita gente não vê a cor do dinheiro, porque não sabe nem quanto tem que vender por mês. Aí paga as contas, entra o dinheiro, paga as contas, não sobra nada, acha que o negócio que tá ruim, mas às vezes está faltando aí clareza para vocês definirem as metas de vocês, tá? E tem, né, eu já falei aqui antes, o ponto de equilíbrio econômico. O que é ponto de equilíbrio econômico? É o valor que eu preciso para pagar as minhas contas e ter uma margem de lucro. Ter um lucro ali que eu desejo ter daquele produto, daquele serviço, tá? Como que seria a fórmula, né? Como que eu faço para calcular isso? Custo fixo mais o lucro que eu quero dividido pela minha margem de contribuição. Então, vamos voltar no exemplo anterior. Custo fixo de 18 mil e eu quero um lucro, por exemplo, de 15 mil, mais a minha margem de contribuição. Então, vai ser 18 mil mais 15 mil dividido por 50%. Então, quanto que eu tenho que vender no mês para pagar as minhas contas e ter um lucro de 15 mil? 66 mil reais, tá? Parece confuso, mas não é. Na hora que vocês verem na planilha,
Vocês vão ver que vai ficar mais didático e mais fácil. Mas primeiro vocês têm que entender o conceito. Não adianta eu jogar a planilha aqui, sendo que vocês não entenderam o conceito. Depois, na hora que vocês verem os números, vocês vão saber o que fazer com aquilo, tá? Então, eu vou compartilhar isso neste momento com vocês. Vamos lá nas planilhas. Então, vamos fazer aqui de forma prática, para vocês entenderem o que é, como que eu vou calcular esse custo fixo, tá? Vocês vão ter que, esse custo fixo, não, esse ponto de equilíbrio. Vocês vão ter que saber qual que são os custos de vocês. Então, aqui eu coloquei, né, que eu tenho um custo com pessoal. Eu tenho um custo com pessoal, salário, FGTS, INSS, férias, 13º. Eu tenho um custo com pessoal mensurado de 10 mil reais, no meu exemplo. Eu tenho o gasto de ocupação, né, aluguel, co-work, de 5 mil reais. Eu tenho gasto com marketing de 2 mil reais. E aqui, gasto com serviço de terceiro seria freelancer. Eu tenho um freelancer para editar vídeo, eu tenho um freelancer para contar o estoque, eu tenho um freelancer para fazer alguma coisa para mim que não seja funcionário, que não seja pontual, tá? Então, esses são os números que eu coloquei aqui de exemplo. Você tem que pegar aí os seus números reais, tá? Você precisa fazer, mensurar aí quais que são os seus custos fixos reais. Jane, imposto não entra aqui? Não, imposto é variável, varia com a sua receita. Se você não vende, não tem imposto, varia com a sua receita. Jane, taxa de maquininha de cartão de crédito, taxa da Hotmart, taxa de não sei o que, entra aqui? Não, porque é variável. E aonde que vai entrar isso, né, esse variável? Aqui, ó, o imposto entra aqui, que eu coloquei uma mensuração de 10% de imposto. Você tem que saber qual que é a alíquota que você está pagando. Aqui, nos custos de produto vendido, né, nessa parte aqui, entra maquininha de cartão de crédito, entra comissão, aqui, tá? No custo dos produtos vendidos. Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio é o valor que a empresa precisa vender para cobrir os seus gastos, fixos e variáveis, para ficar no 0 a 0, sem lucro, tá? Esse ponto de equilíbrio aqui é para você ficar no 0 a 0 sem lucro. Então, eu preciso saber quanto que eu preciso vender para pagar as minhas contas. No exemplo anterior não, né? No exemplo que eu falei, eu tinha dado um número que aqui o meu custo fixo era de 18 mil reais e a minha margem de contribuição era 50%. Então, 40 mais 10, 50. Era 50%. E aqui eu quero tirar a prova com vocês, tá? Que realmente é aquele valor, que realmente eu preciso, o tanto que eu preciso vender aqui para ficar no 0 a 0. Então, vamos tirar a prova desse negócio aqui. Então, eu sei, né, pela conta que a gente já fez, que é o meu custo fixo, né, dividido pela minha margem de contribuição, eu tenho que ter uma receita de 36 mil para ficar no 0 a 0. Né? Perceba que aqui eu estou devendo. Então, vamos tirar isso à prova. Então, 36 mil. Eu tenho aqui, ó, 10% de imposto. Então, 36 vezes 10% dá 3.600. Aí eu tenho uma receita líquida de 32.400. O que é isso? 36 menos 3.600, eu tenho uma receita líquida de 32.400. Aí eu tenho um custo variável de 40%. Então, eu tenho 40% vezes 36 mil é igual a 14.400. E a minha margem de contribuição total é de 18 mil reais. Então, 18 mil reais de margem de contribuição, mais 18 mil reais de custo fixo, eu tenho um resultado operacional de 0. Tá? Eu tenho um resultado operacional de 0, porque 36 mil menos 3.600 menos 14.400 menos 18 mil de custo fixo, eu tenho um resultado operacional de 0. Então, aqui eu sei, né, que a minha conta está certa, que eu fiz 36 mil de receita, paguei todas as minhas despesas, não sobrou nada para mim, tá?
Então, eu tenho que saber que eu tenho que vender 36 mil para pagar as minhas contas, custos fixos e custos variáveis. Ah, Jane, e agora? Né? Beleza. Agora eu já sei o que eu tenho que fazer para eu pagar minhas contas. Mas e para eu ter lucro? Aí existe uma coisa que chama ponto de equilíbrio econômico. No mesmo exemplo, né, que a gente deu, de custo fixo de 18 mil, margem de contribuição de 50%, aqui, nessa parte de ponto equilíbrio econômico, eu estou incluindo o meu lucro que eu desejo ter no mês, né? Eu quero que tenha um lucro com esse produto, com esse serviço, de 15 mil reais. Então, quanto que eu preciso vender para pagar as minhas contas e ainda ter um lucro de 15 mil reais? Então, a fórmula é custo fixo dividido por margem de contribuição. Eu vou achar o meu ponto de equilíbrio para ficar no 0 a 0. Custo fixo mais o lucro que eu quero, dividido pela minha margem de contribuição, eu vou ter um valor que eu preciso vender no mês para ter um lucro de 15 mil reais. Pagar as minhas contas, ainda ter um lucro de 15 mil reais. Aqui, eu coloco para vocês, para vocês saberem, eu tenho um produto, eu tenho um serviço, e quanto que eu preciso vender de cada unidade, né, para eu ter o lucro que eu desejo. Então aqui vocês vão, é editável, tá? Vocês podem colocar qualquer coisa. O preço de venda, qual que é o preço que você está vendendo esse serviço? Peraí, travou. O preço de venda, então quanto que você está vendendo o serviço? Ou o produto? Eu vendo um biquíni, meu biquíni custa 200 reais. Bota 200 reais. Qual que é o custo variável dessa venda? Quanto que você gasta aqui para essa venda? Então, o custo variável é imposto, é a taxa de maquininha de cartão de crédito, é a comissão de um vendedor. Então, quanto que é o imposto sobre um produto? É 4%. Mas eu pago mais 5% de comissão. E eu pago de maquininha de cartão de crédito, porque eu vou parcelar isso aqui de 10 vezes, eu pago maquininha de cartão de crédito 20% de taxa de maquininha de cartão de crédito. Você vai somar tudo isso, vai multiplicar pelo preço e vai achar o seu custo variável. Então, meu custo variável aqui é 80 reais. Então, a minha margem de contribuição é 120. Então, quanto que eu vendo no mês? No mês eu vendo uma média de 30 biquínis. Então, a minha quantidade, né, o ponto de equilíbrio que eu preciso atingir, a quantidade de biquíni que eu preciso atingir no mês são de 34 unidades. Para eu ter esse lucro desejado de 15 mil reais, né, para eu ter esse ponto de equilíbrio que a gente fez aqui, para eu ter isso aqui. Então, vocês vão fazer isso por unidade de produto e serviço, tá? Vocês vão saber a margem de contribuição. A coluna que está em azul, vocês não mexem, que aqui tem fórmula. Então, se vocês mexerem na fórmula aqui, vai desconfigurar. Então, eu quero colocar mais uma coisa. Bota aqui, bota o valor aqui, bota o valor aqui. Tá vendo que ele vai puxando? Então, vocês podem aqui editar a quantidade de produto e a quantidade de serviço que vocês tiverem. Lembrando que essa planilha ela vai puxar, né, os valores que a gente colocou aqui. Jane, eu não quero, aqui meu custo fixo não é de 18 mil e tudo mais. Então, você vai mudar aqui aonde que está em amarelo. Qual que é o seu custo fixo para essa venda de biquíni? O meu custo fixo aqui de 30 peças é de 12 mil reais. Supondo, tá? Então, presta atenção que aqui já muda a quantidade que você tem que vender, de você não ter lucro nem nada. Só pagar as suas contas. Então, tudo que está em amarelo, você pode e deve alterar para fazer de acordo com o seu negócio, tá? Jane, eu tenho um serviço. Eu vendo meu serviço por 500 reais. Eu tenho um custo variável desse serviço de
R$300. Eu vendo esse serviço no mês, né, eu tenho aqui 10 clientes que têm esse serviço. Então, aqui eu tenho um custo fixo. Né? Aqui você colocou o custo variável e aqui eu tenho um custo fixo. Eu tenho meu Prolabore, eu tenho funcionário, eu tenho aluguel, eu tenho um custo fixo aqui de 10 mil. Então, perceba que a planilha ela vai ajustando de acordo com o que você vai informando nela, tá bom? Espero que vocês façam um bom uso disso aqui. Isso aqui é ótimo para vocês saberem qual meta colocar e quanto, né, vocês têm que bater no mês. Porque às vezes você acha, vende bom, vende bem, vende mal, mas vocês não estão sabendo nem quanto que precisa vender. Então, usem muito isso aqui.